Hello people! Voltamos! A gente falou agorinha aí de como você ganha dinheiro com ações e você ficou feliz pra caramba sabendo como que eu ganho dinheiro, como é que eu faço render o meu dinheiro com as ações. Mas você ganhou dinheiro, você sabe que tem aquele amiguinho, o governo que ele vem, que é a parte dele. O imposto de renda. Imposto de renda, a gente já falou sobre o imposto de renda lá nos fundos de investimento, que você vai lembrar disso também, tanto nos fundos de renda fixa quanto os de renda variável, né? Os fundos de curto prazo, e agora é hora de falar não dos fundos, mas do imposto de renda sobre as ações. Como é que funciona isso? Ganhei dinheiro, o que eu tenho que fazer? Tenho que dar a parte do governo, mas tem algumas regrinhas diferentes e é importante você saber disso aí para a sua prova. Primeiro de tudo, eu tenho que entender que quando eu falo de ações, tem duas coisinhas diferentes. Uma delas é o swing trade. Swing, aquele gingar, aquela malemolência. O swing trade. Swing trade, ele é um pouquinho diferente. É quando eu penso aí em prazos um pouco mais longos. Swing trade tem diversos conceitos aí também de prazos e de estratégias quando eu falo de ações, mas swing trade é toda a operação que eu fiz em dias diferentes. Por exemplo, comprei hoje, vendi na segunda-feira. Comprei hoje, vendi daqui a um mês, 6 meses, um ano. Tudo isso é considerado swing trade, porque eu não fiz a operação no mesmo dia. Eu comprei num dia e vendi num dia diferente do dia em que eu comprei. Por isso, a operação de swing trade, ela tem algumas regras. Uma delas é que eu pago um imposto menor aqui. O governo entende que, como eu estou pensando num prazo mais longo, eu pago menos imposto. O total de imposto pago em swing trade, lembrando, swing trade, que eu não opero no mesmo dia, é de 15%. 15% sobre o quê? Sobre o lucro. Mas também tem uma regrinha específica para cada tipo de negociação. Quando eu opero no swing trade, eu tenho o famoso dedo duro. Anota essa plaquinha aí, lembra disso? Dedo duro é aquele cálculo que a própria bolsa retém. Por exemplo, você tem o seu salário, você ganha um valor lá de salário, desconta ali o seu INSS, desconta ali algumas outras situações que você tem ali na própria folha e desconta o imposto de renda na fonte, certo? Só que depois de descontar esse imposto de renda na fonte, lá no início do ano seguinte você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda e talvez pagar um pouco mais de imposto, ou até tu consegue resgatar, né, reaver um pouco desse imposto ali, dependendo dos teus gastos. Esse assunto para um outro bate-papo. Mas aqui também é algo muito parecido. O desconto na fonte, lá na folha de pagamento, também é uma forma que o governo tem de alertar. Opa, o fulaninho aqui, o Wagner, o João, o Paulo, o Pedro, a Maria que está aí assistindo agora, né? Maria, tu tem imposto de renda retido na fonte, então quer dizer que tu ganhou mais do que tanto. E se você tem imposto retido na fonte, você precisa declarar para mim, dizer que me ama. Não, você precisa me detalhar todos os seus ganhos e aí eu vou ver se realmente você já pagou todo o imposto ou se tem alguma coisa a mais aí a pagar. Essa é a ideia. Esse dedo duro, 0,005%, é na fonte sobre o valor da venda. Vamos trazer isso para a prática. Como é que funciona? Imagina aí, o cidadão, ele compra as ações lá a R$10, certo? R$10 foi o valor de compra. Passou um tempo, não foi no mesmo dia, ele vendeu por 20. Nossa, que maravilha, hein? Ganhou muito, 100% de lucro aqui. Como é que é essa negociação? Vamos pensar aqui sempre em lote padrão para facilitar, e aí você já relembra o conceito de lote padrão. Então eu comprei lá por R$10 cada uma. Como eu estou falando em lote padrão de 100, certo? Aí eu boto mais um zero aqui, aquela conta básica, né? Eu comprei por R$1.000, certo? Passado um tempo eu vendi por R$20 cada uma, vendi todas as ações, posso ter vendido só uma parte também, não tem problema, mas vamos imaginar aqui que eu vendi todas elas e eu vendi por R$2.000. Então eu tive um lucro de quanto aqui? De R$1.000. R$1.000 aqui foi o meu ganho nesse período, que a gente não precisa estipular quando foi, eu só preciso saber que foi em dias diferentes. Comprei num dia aqui, vendi em outro dia aqui. Essa é a ideia do swing trade. Eu vou pagar 15% sobre esse meu lucro, certo? 15% sobre quanto? Sobre R$1.000. Sempre é essa regra, só que eu tenho que entender e lembrar do bendito
alto do dedo duro. O dedo duro ele vai pegar esses 2.000 aqui, que foi o meu valor de venda, e ele vai descontar 0,005% sobre esse valor e já vai reter na fonte. Com isso ele está dizendo assim, ó, senhor governo, o Wagner comprou ações e ele ganhou dinheiro aqui. Quanto que ele ganhou? Não sei quanto que ele ganhou. Por quê? Eu estou dizendo aqui que 0,005% do valor de venda eu retive aqui e tô te entregando, governo. Aí depois, tu sabe disso, eu só sou o dedo duro. Se ele não te falar lá na declaração de imposto de renda, aí tu pega ele na malha fina. Por isso que todo mundo que faz operação na Bolsa Brasileira precisa declarar, certo? Então é importante aí você ter esse conceito claro. 15% de imposto de renda no swing trade com um dedo duro de 0,005% e depois você paga essa diferença ali via DARF. Professor, sempre pago? Não. Essa negociação, quando eu falo de swing trade, se num mês eu não realizei mais do que 20 mil reais, certo? Não realizei mais do que 20 mil reais, não existe essa cobrança de imposto de renda. Nem o 0,05 do dedo duro, nem os 15%. Professor, ainda não entendi. Se no mês eu vendi somente isso aqui, vendi apenas os 2.000 reais. 2.000 reais é menor do que 20? Sim. Então eu não tenho pagamento de imposto de renda. Eu não realizei, eu não vendi mais do que 20 mil reais no mês. Então eu também tenho esse benefício quando eu invisto em ações, pensando no longo prazo, né, em dias diferentes, o swing trade. Então, se eu tivesse aqui já negociado 20 mil reais, certo, durante o mês, 20 mil, e aí no outro dia eu fizesse a negociação mais 2.000, ele daria 22, então a partir daqui eu já teria aí o pagamento de imposto de renda, teria o dedo duro e teria os 15% de imposto de renda sobre o lucro total. Importante aqui lembrar que o dedo duro, então, ele é na fonte e sobre o valor da venda, certo? O governo aqui, a Bolsa Brasileira, ela não está preocupada com quanto você ganhou. Pega o valor de venda, desconta, entrega para o governo e diz assim, o fulano teve negociação na bolsa e ganhou dinheiro. Como ele ganhou dinheiro, depois ele se acerta contigo. Se não, Receita, manda o leão lá falar com ele e pega ele na boca pequena. Falei do swing trade, lembra? Essas são as regrinhas, mas agora é hora de falar de outra coisa, que inclusive está muito comum nos últimos anos, o tal do day trade, né? O pessoal aproveitando para ganhar dinheiro no mesmo dia e principalmente aproveitar aí alguns desequilíbrios do mercado que acaba acontecendo no dia a dia. O day trade, diferente do swing trade, não é quando eu opero em dias diferentes, é quando eu comprei num dia e vendi no mesmo dia. Não importa o horário que eu comprei e o horário que eu vendi. Se essa negociação, comprei ações da empresa A, vendi as ações da empresa A que eu comprei no mesmo dia, eu vou caracterizar isso como day trade, operação do dia, operação do mesmo dia. E aí aqui eu já tenho algumas diferenças. Lá no swing trade eu tinha 15% de imposto de renda. Aqui no day trade não. No day trade é 20%. Ou seja, se você no dia comprou e vendeu e ganhou dinheiro, 20% de imposto sobre o lucro. Aqui eu tinha um benefício, dava um miguezão que se eu não tivesse vendido 20 mil por mês, no mês, eu não pagava imposto de renda. Aqui não existe, não tem essa regra. Ah, mas eu vendi só 100 reais. Não tem problema, teve lucro, vai pagar 20% de imposto sobre o lucro. Lembra que aqui no swing trade tinha o dedo duro, 0,005% sobre o valor de venda? Aqui também tem um dedo duro para dizer, olha só, o camarada aqui também ganhou dinheiro. Aqui ele é um pouquinho mais ousado. Aqui eu sei como a negociação foi no mesmo dia, é mais fácil eu ver por quanto o camarada comprou e por quanto ele vendeu. Ah, mas ele comprou aqui por 1.000, vendeu por 2.000. Certo? Ou ele comprou, no caso, por 10 reais cada ação, vendeu por 20. Eu sei facilmente olhar isso aqui quando eu estou falando de day trade, porque a negociação aconteceu no mesmo dia, então é mais fácil de eu monitorar. Peraí, o camarada vendeu agora por 20, deixa eu olhar hoje, se ele comprou hoje, comprou hoje. Então eu vou olhar no meu histórico, ele comprou por 10, ganhou 10, e aí eu vou cobrar o imposto sobre isso. Quanto que eu vou cobrar? 20%, mas o dedo duro pega 1% aqui do lucro. Qual foi o lucro? Os 2.000 é sobre esse valor? Não. O lucro é esse indivíduo aqui, certo? Os 1.000 reais que eu já sei que... Opa, desculpa, que eu já sei que é lucro. E sobre isso aqui,
eu vou cobrar 1% então como dedo duro. Lembra, o dedo duro é importante você entender que é uma forma que o governo tem de saber que você negociou, assim a própria bolsa já mandou essa informação e caso você não informe isso lá no imposto de renda, grandes chances de depois você cair na malha fina e aí o governo olha toda a sua vida pro resto, né, de 5 anos para trás no mínimo, então é bom tomar bastante cuidado nesse sentido e respeitar e falar isso para o seu cliente. Para sua prova entender isso, swing trade, dias diferentes, day trade, negociação no mesmo dia. Swing trade eu tenho benefício, eu pago menos imposto, quanto? 15%. Tem uma parte que é na fonte, 0,05% sobre o valor da venda. E se eu não vendi 20 mil no mês, sem nenhum problema, não preciso pagar imposto de renda. Do outro lado, não. Day trade, negociei no mesmo dia, pago imposto, não importa o que aconteça. Tive lucro, pago imposto. Quanto que é esse imposto? Maior um pouquinho do que o outro lá. É 20%. E o dedo duro aqui é de 1%, mas é 1% direto sobre o lucro, porque aconteceu no mesmo dia e aí fica mais fácil de eu identificar. Entendeu o que é o imposto de renda na renda variável? A gente pode falar de IOF também nas ações. Aí você vai lembrar que IOF em operações financeiras não tem nada a ver. Te peguei, não tem cobrança de IOF, esse é um ponto importante na negociação de ações. Assim como nos fundos de ações que a gente viu no bloco passado, no módulo passado, lá a gente deixou claro que não havia cobrança de IOF, aqui também não. E aqui também, quando eu falo de ações, não existe risco de crédito. Olha só quanta coisa legal que se conecta com tudo que a gente viu até agora. Então deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e eu te encontro na próxima aula para a gente continuar falando aí dos instrumentos de renda fixa e de renda variável no preparatório CPA 10 aqui da Francesca Educação Financeira.